Sejam bem-vindos à Fundação Escola Superior da Defensoria Pública. Então falta um dia para o nosso provão. Importante você se preparar de maneira correta, de maneira tranquila, para que no momento da prova você tenha a tranquilidade necessária para fazer o provão. Muito importante a tranquilidade. Por quê? Toda a matéria que você vem vendo, análise, argumentação jurídica, tudo que você vem, não é, recolhendo através de aulas, de encontros, de livros, não é, de análise de jurisprudência, chegou o momento de você pôr em prática as questões que vão ser submetidas, as questões que vão vir para que você dê a melhor solução de acordo com os intentos institucionais. Primeira dica, tranquilidade. A segunda dica, importante, é que você se invista na função de defensor público para poder realizar as questões. Você tem que ser defensor para realizar as questões. Você tem que se investir na função para que já responda aquilo que lhe for proposto como defensor, como defensora pública, como defensor público, faria assim, faria assado, sempre pedindo liminar, antecipação dos efeitos, tutela de urgência. Se o examinador pede a você que você adote a melhor medida em favor do seu assistido, não se esqueça de antecipar, de pedir a antecipação, porque o que o assistido quer é exercer o seu direito imediatamente. Quanto mais aqui, nós vamos sempre estar em face do poder público. Em administrativo, em constitucional, quando nós litigamos contra a fazenda pública, nós estaremos sempre em favor do beneficiário, em favor do usuário do serviço, em face do Estado ou do município onde estiver lá a sua comarca ou a comarca da questão da prova que o examinador entender. São João de Meriti, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Campos dos Goitacazes, enfim. O município, nos núcleos de fazenda pública, onde se ingressa com ação judicial e depois nas varas de fazenda ou nos juízos que tenham a competência fazendária, você vai ser o defensor público que vai atuar em favor do assistido, do jurisdicionado, do assistido, daquele munícipe, não é? Que está litigando em face do Estado ou do município ou que é réu em uma demanda que foi proposta pelo ente público. Tá? Então, em matéria de fazenda pública, direito administrativo, direito constitucional, em ações em face do poder público, você vai sempre adotar a medida em favor do assistido. Portanto, força normativa da Constituição, máxima efetividade, princípio da máxima efetividade, retirada máxima de eficácia da norma constitucional em proveito do seu destinatário, ainda que você tenha que optar por um caminho da reserva do possível, aquilo que se é possível fazer, não é? Aquilo que é possível ao Estado submetido à limitação orçamentária, em que o Estado ele presta serviços públicos submetido que está, sabemos todos nós, à reserva de caixa. Então, o princípio da reserva do possível, muitas vezes tendo que escolher entre um e outro a prestar o serviço, não é? Muitas vezes o Estado é levado a realizar as chamadas escolhas trágicas ou escolhas dramáticas, e nós temos que lidar com essa questão orçamentária, principalmente em tema de direitos sociais. Aqueles direitos que estão lá no artigo 6º, enunciados, mas que muitas vezes se espraiam por toda a Constituição. Normas garantia, como por exemplo a do 209, 218, 215, 196, né? Que dizem respeito à cultura, à educação, à saúde, de tantas coisas. O 225, que é direito civil constitucional, direito ao meio ambiente equilibrado, e tantos outros direitos que nem sempre estão tipificados, estabelecidos na Constituição. Eles podem estar mencionados, podem estar indicados ou nem escritos. Então, em matéria de direitos sociais, aqueles chamados direitos de segunda geração, que se valem a igualar ou pelo menos fazer com que as pessoas sejam menos desiguais, cumprindo os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, lá no artigo 3º, que é muito importante a gente pôr em prova, que o Brasil, sendo um Estado social e democrático de direito, é necessário que os serviços públicos atentem a essas medidas de compensação. Então, portanto, os direitos sociais, estando ou não, normalmente estão, se forem prestacionais, né, como saúde, educação, moradia, saneamento básico, enfim.
eles estão submetidos à dotação orçamentária. Nós estaremos sempre diante dessas duas, vamos dizer, medidas, para que no caso concreto elas sejam sopesadas e você opte sempre pela máxima efetividade. Porque a Constituição, não estabelecendo limite, não é dado ao intérprete, ao exegeta, aquele que está interpretando, aquele que está aplicando a Constituição e as leis, restringir. Tá certo? Máxima efetividade. Você deve pôr isso em prova. Força normativa da Constituição. A Constituição vincula os poderes públicos e, portanto, eles estão vinculados através de deveres fundamentais. Força normativa da Constituição. Dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Os poderes públicos estão vinculados às normas constitucionais. E máxima efetividade, que é a interpretação da norma constitucional, retirando o máximo de eficácia possível em proveito de seus destinatários, que somos nós, já que nós estaremos sempre litigando em face do poder público, do Estado ou dos municípios. Lembrando que a prefeitura não é parte. Portanto, a prefeitura é um órgão administrativo independente de cabeça do município. O município que é a pessoa jurídica de direito público e que, portanto, vai figurar no polo passivo de eventual demanda judicial. Município de Nova Iguaçu, município do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, e não a Prefeitura de Nova Iguaçu. Certo? Muito bem. Então, visto isto, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são metas vinculantes. Cuidado com isso. Ainda que o examinador não pergunte a você especificamente, você deve se manifestar, deve arrumar um jeito de falar nos objetivos fundamentais e dizer que são normas vinculantes, porque o examinador ele vai entender que você está entrando nos intentos institucionais. Os objetivos fundamentais, dentre os objetivos do artigo 3º, e você abre a sua Constituição, é fácil identificar, está lá que uma das metas vinculantes, dos objetivos do Brasil, é formar uma pátria, uma nação, um Estado menos desigual, com menos desigualdade, uma sociedade livre, uma sociedade justa, uma sociedade fraterna, uma sociedade menos desigual. É uma meta. Então, portanto, toda medida que vise a cumprir esses objetivos é uma meta que está indo ao encontro da Constituição. Mencione isso lá na sua prova. Ao encontro, ou seja, em favor da Constituição e não de encontro, em contrário à Constituição. Todo programa, todo ato normativo, todo ato administrativo, decisão judicial que vá ao encontro dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil está indo ao encontro da Constituição e, portanto, é constitucional. Agora, todo ato, política pública, lei, decisão judicial, toda manifestação estatal que esteja em dissonância com as metas vinculantes, com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, é inconstitucional. Materialmente, a matéria do ato, a substância do ato está de encontro à Constituição, indo de encontro à Constituição e, portanto, é inconstitucional. Podendo o juiz deixar de aplicar aquela lei, aquele ato, no caso concreto, ou o Supremo Tribunal Federal via método concentrado. Nós sabemos que existem dois métodos, basicamente, de controle de constitucionalidade no Brasil, que é misto, não é? O controle concentrado, no caso concreto, e o controle via de ação, aquele abstrato. No controle concreto, no caso concreto, o juiz ele apenas deixa de aplicar aquele ato por entendê-lo inconstitucional ou ilegal, a depender da situação, deixa de aplicar aquele ato e vai resolver o problema principal, que é o objeto daquela ação. A pretensão é o bem da vida, a posse é a propriedade, a cobrança, enfim, aquilo que for objeto da ação, que não é inconstitucionalidade. A constitucionalidade é apenas, ou a ilegalidade, pano de fundo. Então o juiz, na fundamentação da sentença, que só faz a coisa julgada ali naquele caso, entre aquelas partes, naquele caso, e não em outros casos, ele vai deixar de aplicar aquela norma entre aquelas partes, em caso e interpartes. E no dispositivo, que vai fazer coisa julgada material,
Aí sim, com cunho de definitividade, ele vai resolver o objeto da ação, que é a pretensão. A apelação para o Tribunal de Justiça, recurso especial, se for o caso, para o STJ, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Então nós temos aqui o caminho necessário, chegando no Supremo, cláusula de reserva de plenário, né? Como nós sabemos que é necessário, lá no artigo 97 da Constituição, que o Supremo se manifeste em sua maioria sobre aquela inconstitucionalidade, ainda que se trate de caso concreto, aquela súmula vinculante lá do Supremo Tribunal Federal. O problema é que, ou a solução para eles, é que eles vêm flexibilizando essa cláusula de reserva de plenário, dizendo que a turma, ou mesmo monocraticamente o relator, pode já apreciar a inconstitucionalidade sem a necessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário. Então, chegando na turma, chegando no ministro, no gabinete do ministro, eventual recurso extraordinário ou remédio constitucional, ele mesmo pode analisar a inconstitucionalidade no recurso extraordinário ou no remédio constitucional sem a necessidade de obrigatoriamente levar a questão à turma ou ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas atenção a uma coisa importante. Você abrindo hoje o site do Supremo, você já vê que o ministro Fux, que hoje é o presidente da Corte, o grande ministro Fux, professor de todos nós, ele vem fazendo o seguinte, ele está lá a indicação no site do Supremo, que segundo a opinião dele, e eu até concordo, de que o plenário virtual ele evita a monocratização das decisões do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o ministro ele decide monocraticamente, ou seja, por ele mesmo, sem a opinião de ninguém. A submissão ao plenário virtual evita que o ministro decida por si mesmo, pelo menos se houve a opinião de todos ali virtualmente. O plenário virtual é vamos dizer assim, uma saída um pouco democrática, a meu ver, porque o ministro ele não vai analisar de uma maneira tão inteira como ele analisaria se ele estivesse ali no plenário real. Mas, enfim, é melhor do que ter uma decisão monocrática. Então, a submissão da questão ao plenário virtual, ele vem minorando a possibilidade daquelas decisões monocráticas que vem gerando algumas insurgências, algumas brigas entre os ministros, alguns desentendimentos, entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, atenção à cláusula de reserva de plenário no método em concreto, artigo 97 da Constituição. É necessário que haja observância da cláusula de reserva de plenário, necessário. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal, por seu regimento interno, vem flexibilizando o princípio da reserva de plenário do artigo 97, dizendo que o entendimento de um ministro do Supremo ou de uma turma do Supremo, melhor assim, ou do plenário virtual, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Tal como acontece com os remédios constitucionais para ventilar o habeas corpus, Então, eles vêm flexibilizando a necessidade de submeter todas as questões ao plenário por conta da judicialização da vida, por conta da massificação de processos, do imenso número de recursos, já que o Supremo Tribunal Federal não é só um tribunal constitucional, é também um tribunal recursal. Então são apenas 9 ministros e 2 ministras, por enquanto, Com a saída agora do ministro Marco Aurélio, com a sua aposentadoria compulsória, vamos ver quem o presidente vai indicar para a sabatina no Senado do Federal. Mas, por enquanto, são 9 ministros e 2 ministras. Então é um volume muito grande de processos. Então é necessário que haja vamos dizer assim, uma política judiciária para resolução de processos. O que é uma lástima, porque o assistido, o jurisdicionado, nós outros, não temos nada a ver com isso. É necessário que haja uma análise de processos, tal como se estivesse vendo o caso pela primeira vez. Outro ponto importante é a diferença entre a ação direta de inconstitucionalidade e a DPF, você já sabe disso, mas aqueles que estão, vamos dizer assim,
iniciando, é necessário que se dê noções mais básicas, não é? Entre a ação direta de inconstitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DIN e a DPF, há algumas diferenças entre esses dois instrumentos de controle concentrado. Ambos são diretos no Supremo Tribunal Federal, ambos têm a mesma legitimidade, artigo 103 da Constituição, os efeitos são bastante semelhantes, mas só cabe à DPF nos casos que não for possível a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, de ADIM. Então, nós temos, ao contrário da ação direta, que existe apenas uma modalidade, ação direta de constitucionalidade, o legitimado vai ao Supremo e ingressa com uma ação diretamente no Supremo e pede a liminar, medida acauteladora, e o Supremo ele pode ou não conceder essa medida liminar, suspendendo os efeitos da norma impugnada em ação direta. Na DPF existem duas modalidades. A DPF direta, tal como acontece com a DIN, em Procurador-Geral da República. Não vou escolher Procurador-Geral da República, não. Vem um conselho, a ANADEP, por exemplo, a Associação Nacional dos Defensores Públicos. A ANADEP vem e ingressa com uma DPF, pedindo uma liminar diretamente no Supremo. O Supremo, então, suspende os efeitos daquela norma, igualzinho à DIN. Por quê? Nos casos que não cabe a DIN, cabe a DPF. Por exemplo, uma norma anterior à Constituição, uma lei municipal, um decreto submetido à lei, etc. e tal, né? Mas existe um outro tipo de arguição de descumprimento, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, tal como lá descrita na 9882. O Supremo ele vem julgando muito a DPF nesses últimos informativos, nós vamos analisar algumas medidas importantes e algumas matérias que sejam importantes para a nossa prova, e vem julgando algumas ADPFs. A DPF por equiparação, a Lei 9882 admite uma segunda modalidade de arguição de descumprimento, que é a DPF por equiparação. Caberá também a arguição de descumprimento, né, nos casos que não cabe a DIN, etc. e tal. Está lá expresso na lei. O parágrafo único, o inciso 1 do artigo 1º. Né? Então, eu tenho a Lei 9882, tem o artigo 1º, tem o parágrafo único, inciso 1. Caberá também a arguição de descumprimento nos casos em que não é possível que a questão seja resolvida por outra medida semelhante à ação direta. Então, aí, o mesmo legitimado do artigo 103 não muda, a legitimidade é igual, que a ANADEP, o Conselho Federal da Ordem, o Presidente da República, etc. e tal. Lá os 9 legitimados, ingressa diretamente no Supremo, e o Supremo ele pode determinar, quando houver vários processos em andamento em que aquela norma impugnada esteja sendo aplicada ou não, determinar a suspensão desses processos e fazer ocorrer a chamada cisão funcional de competência plano vertical dos juízos para o Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo ele chama-se apenas o julgamento da questão constitucional que está sendo discutida naquelas ações, já que existe uma DPF que é proposta no Supremo. Aquela medida, a DPF, que foi proposta por um legitimado do 103, visa a retirar do mundo jurídico aquele ato que está sendo questionado em diversas ações, mas principalmente suspender aquelas ações que estão sendo discutidas, em que está sendo discutida aquela norma. Suspende o processo, submete a questão ao Supremo e o Supremo decide apenas se a lei é constitucional ou não, se a norma é constitucional ou não, se a política pública é constitucional ou não, se o veto é constitucional ou não. E aí a questão já retorna decidida para os juízos que estão vinculados àquela decisão de inconstitucionalidade. Então a DPF direta é muito semelhante à DIN, é do caput do artigo 1º da Lei 9882. Existe um outro tipo, uma outra modalidade de ADPF, que é a ADPF por equiparação. Caberá também a arguição de descumprimento quando aquela norma está gerando controvérsia em diversas ações. Aí então aquele legitimado pede ao Supremo para o Supremo suspender os processos em andamento e para decidir a questão, com eficácia erga omnes e com efeito vinculante. E depois todas aquelas ações que estão em curso e que estão com o processo suspenso, elas vão o quê? Elas vão ter a decisão com relação à inconstitucionalidade
daquela norma, daquele ato, para que então os juízos decidam o objeto delas, né? O que for o objeto delas, aquilo que for proposto na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tá certo? Analisando então, vamos dizer assim, um dia antes da prova, não é? Aquilo que não pode deixar, você não pode deixar de saber para fazer a prova. Além dessas dicas, né? Aquilo que eu já falei aqui, é interessante que a gente analise algumas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. Muitas delas eu já falei na aula do Bizu. E agora, então, nós vamos analisar de maneira geral, para que você tenha as dicas essenciais daquilo que consta dos recentes informativos, daquilo que vem sendo discutido no Supremo em matéria de direito constitucional, principalmente. Outras matérias também, mas principalmente aquilo que vem sendo discutido na jurisprudência do Supremo. Primeira questão é com relação ao Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, o CONANDA. A criança e adolescente é um dos pontos, uma das matérias de interesse institucional. Existe até um núcleo especializado, né, chamado CDDICA, em favor daquelas crianças e dos adolescentes chamados vulneráveis, em conflito com a lei ou não, mas que são muitas vezes vítimas de um sistema muito desigual e que, portanto, que merecem proteção estatal, ainda que eventualmente estejam em conflito ou com a lei. Isso não tira do Estado o dever de dar a proteção necessária para que cresçam e se desenvolvam, para que se tornem mulheres e homens de bem no futuro. A DPF, olha aí a DPF 622 do Distrito Federal, a DPF 622, dizendo o seguinte, que as regras do decreto 10.003 de 2019 são inconstitucionais. Diz lá o Supremo, olha aí, a pretexto de regular o funcionamento do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, o CONANDA, veio o decreto do Presidente da República, 10.003 de 2019, frustram a participação das entidades da sociedade civil na formulação e controle de políticas públicas. Ou seja, esse decreto 10.003 de 2019, ele veio sob o pretexto de regular o funcionamento do CONANDA, dando efetividade à norma legal e à norma constitucional, ao ECA e à Constituição. Mas, na realidade, ele frustra a participação de entidades da sociedade civil na formulação e no controle de políticas públicas. O que é política pública? É importante esse conceito para a nossa prova. Política pública é o conjunto de atos e manifestações estatais em determinada matéria para a consecução de um fim constitucional. Política pública é o conjunto de atos e medidas estatais que visam a consecução, né, a concretização de medidas para a efetividade e efetivação da Constituição. Como se isso não bastasse, continua o Supremo, essas normas do decreto 10.003 de 2019 violam o princípio da legalidade, é o informativo 1006. Por que violam o princípio da legalidade? Porque o decreto é ato manu militari, é manifestação unilateral de vontade do chefe do Poder Executivo. Decreto não pode inovar a ordem jurídica. Decreto não pode legislar por ferimento, né? Óbvio, ao artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O que é lei? Algum ato que passe pelo crivo do Poder Legislativo. Decreto passa pelo crivo do Poder Legislativo? Não. Decreto autônomo é inconstitucional, a não ser nas expressas disposições previstas na Constituição, excepcionalíssimas, né? Tal como acontece, por exemplo, lá no artigo 84, inciso 6, não é? Excepcionalmente em que o presidente pode editar decretos para o regular funcionamento da administração pública, ainda assim sem grande importância para nós aqui, não é?
Estamos fora da administração pública federal. Então, decreto, inclusive na forma do artigo 84, inciso 4, serve para fiel execução da lei. Fiel execução da lei. O decreto ele vai explicar a lei, ele vai tornar a lei execuível, assim como as resoluções. Eu tenho a lei complementar 6 de 77, que é a Lei Orgânica da Defensoria Pública. Eu tenho a Lei Nacional 132 de 2009 e vem a resolução do Defensor-Geral. A resolução do Defensor-Geral não pode inovar a lei, do ponto de vista ético e jurídico. Se houver essa violação, a resolução do Defensor-Geral será ilegal, se for contra a lei, ou inconstitucional, se for extra-lei. Na parte que for extra-lei, é a mesma coisa aqui o chefe do Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo não pode editar atos que invadam a competência legislativa, sob pena de inconstitucionalidade, sob pena de suprimento desse decreto da ordem jurídica, que foi o que aconteceu aqui com a DPF 622. Vejam vocês que o objeto da DPF é o decreto, senão seria via ação direta de inconstitucionalidade. Informativo 1006. Só cabe a DPF nos casos que não cabe a DIN. Tá certo? Tá dada a dica. A próxima, RE 695911. Importante para a prova de amanhã, hein? Abre o olho. Tema 492. A cobrança por associação de taxa, que no caso aqui é tarifa. A cobrança por associação, presta atenção, a cobrança por associação de taxa de manutenção e conservação, de loteamento imobiliário urbano a proprietário não associado até o advento da Lei 13.465 de 2017, Lei Nacional, ou anterior, Lei Municipal, que disciplina a questão, é inconstitucional. Dá uma olhadinha nisso lá. Pode ser que o examinador se interesse por isso, porque é recente, não é? É bem recente, é desse ano. Inconstitucionalidade de cobrança, de antes, no caso, né? De cobrança por parte de associação de moradores, associação ali de loteamento, que é muito comum, não é? Da taxa de manutenção e conservação a proprietário não associado até o advento da lei nacional ou de lei municipal que discipline a questão. Ok? Dada a dica. Mais uma dica importante aí. Outra coisa importante, RE 633782. RE, recurso extraordinário, 633782. É possível a delegação de poder de polícia por lei a pessoas jurídicas de direito privado? Sanção de polícia, por exemplo, consentimento de polícia. Sanção por ato de polícia é o quê? É multa. Pessoa jurídica de direito privado que compõe a administração pública indireta pode multar? Essa é a questão. O Supremo diz que sim. Se a lei delegou essa pessoa jurídica de direito privado, que obviamente tem capital majoritariamente público e que os fins sejam públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista, eu discordo, mas enfim, essa é a jurisprudência do Supremo, podem aplicar consentimento e sanção de polícia na forma da jurisprudência recentíssima do Supremo Tribunal Federal. Guardas municipais, né, por exemplo, que estejam ali, que sejam pessoas jurídicas de direito privado, o que, a meu ver, não é uma boa solução. Seria muito melhor ter o poder público, não é, criar guardas municipais por autarquias ou fundações públicas de direito público, mas autarquia, não é, que é uma pessoa jurídica de direito público e não teríamos esse tipo de problema. Mas ainda que a pessoa jurídica seja de direito privado, que tem intento público e que seja o capital majoritariamente público, pode aplicar sim, se a lei assim delegar, poder de polícia. Não perdendo tempo, próximo ponto importante para a prova de amanhã. Animação, hein? Animação, calma.
Faça a prova com tranquilidade, aplicando todos os conhecimentos que você já tem e as dicas que estão aqui, que são as mais modernas, as mais recentes. Requisições de pequeno valor. O que é isso? Artigo 100 da Constituição, são os precatórios. Se você ganha uma ação em face do poder público, lá o município, o Estado ou a União, né, e se esse valor estiver dentro daquele patamar que você já sabe, o patamar mínimo, né, está estabelecido, e hoje em dia, hoje o novo Código de Processo Civil já assim estabelece, no 535, parágrafo 3º, inciso 2, está aqui, nas minhas anotações, artigo 535, parágrafo 3º, inciso 2 do CPC, tal como decidido na ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5534. ADIM 5534, que deve ser observado o prazo de 2 meses para pagamento da indenização, aquele que litigou em face do poder público, 2 meses, e não ser extrapolado esse prazo. Então é importante, né? Dinheirinho do bolso do nosso assistido. Se o assistido, então, ele tem uma demanda em face do poder público de valor menor, né? Ou em face do INSS, por exemplo, ou mesmo dos entes públicos, né? Da administração direta, o prazo de 2 meses que está previsto no Código de Processo Civil deve ser observado. Isso foi decidido agora, recentemente, na ADIM 5534. A mesma coisa aqui, na mesma linha, no caso da modernidade, diz o seguinte: os pais eles podem recusar vacinar os seus filhos por questões ideológicas. O pai ele pode dizer que o seu filho menor, ou a mãe pode impedir que o seu filho menor seja vacinado por questão ideológica, vamos dizer, religiosa, filosófica? Não. Jurisprudência do Supremo, recusa dos pais a vacina de filho menor por ideologia é ilegítima. É ilegítima. Está lá no ARE 1267879. ARE 1267879. Tá certo? Pode vir uma questão nesse sentido, da questão do direito à vacinação, não é? Do Plano Nacional de Imunização que a Defensoria Pública, não por uma questão, vamos dizer assim, de perseguição, nada, absolutamente nada disso. A Defensoria Pública, em excelente momento, ingressou com uma demanda para que o Plano Nacional de Imunização fosse cumprido aqui no estado do Rio de Janeiro. E o ministro Lewandowski, lá do Supremo Tribunal Federal, mandou cumprir a fila do Plano Nacional de Imunização para que só então os professores, no caso, e os profissionais de educação pudessem ser vacinados. Foi importante porque, a meu ver, é importante para que se homenageou o princípio da igualdade, o princípio da universalidade, o princípio da solidariedade, o princípio da segurança. Olha quantos princípios, muitos deles nem escritos na Constituição, nós estamos aplicando aqui. O respeito à fila do Plano Nacional de Imunização faz, vamos dizer assim, efetivos os seguintes princípios: segurança nas relações jurídicas, solidariedade, força normativa da Constituição, dignidade da pessoa humana e igualdade. São princípios muito caros à Constituição e que, portanto, foi acolhido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? E o nosso foro especial por prerrogativa de função dos defensores públicos e procuradores do Estado. Nós sabemos, uma questão menos importante, a meu ver, não são instituições que eles podem vir com essa questão. Na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, os defensores públicos e os procuradores do Estado, eles têm foro especial por prerrogativa de função. Quando somente a Constituição Estadual concede foro especial por prerrogativa de função, excluem-se os chamados crimes contra a vida. Isso é jurisprudência majoritária. Mas ainda assim, o Supremo Tribunal Federal já vem entendendo que não há foro especial. Não é possível a Constituição Estadual conceder foro especial por prerrogativa de função, chamado foro privilegiado, que não é muito técnico,
é melhor falar foro especial por prerrogativa de função, a agentes públicos não contemplados na Constituição Federal, tá certo? Então tá aqui. Caiu por terra o foro especial por prerrogativa de função dos defensores públicos e procuradores do Estado, que, a meu ver, em boa hora, nós não precisamos de foro especial por prerrogativa de função. A importância da função vem por outras questões, e não porque eu tenho uma proteção para me blindar por eventual ato que eu tenha praticado. Todos, a meu ver, inclusive, o foro especial prerrogativa de função devia terminar, né? Devia cessar. O Supremo ele já interveio na questão e disse que o foro especial deve seguir apenas quando o crime disser respeito efetivamente à específica atividade que você desenvolve no seu cargo público, na sua função, né? E não um crime que não diga respeito às suas funções. Como acontece, por exemplo, como está acontecendo, por exemplo, com uma parlamentar do estado do Rio de Janeiro, uma parlamentar federal, não é? Que está sendo acusada de participar da morte de seu marido. Acusada. Nós não sabemos, agora é que vai começar o processo e tal. Mas o Conselho de Ética, e ela vai a plenário ainda, está deliberando sobre a cassação de seu mandato. Então ela vai ser julgada, ainda assim, pelo Tribunal do Júri, não é? Pelo Tribunal do Júri. E os defensores públicos são julgados sempre pelo Tribunal do Júri. Mas agora, então, que o Supremo Tribunal Federal entendeu que não há foro especial prerrogativo de função, nós somos julgados pelo juízo comum, o que é muito bom, mais democrático, mais legítimo, mais de acordo, inclusive, com a nossa função constitucional. Cuidado, uma questão. O HC 165704, que trata agora do estado de coisas inconstitucional, né? Aquela questão da DPF 347, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a coordenação de políticas públicas em matéria de sistema carcerário cabe, caso em algumas medidas, ao Supremo Tribunal Federal, que é uma vergonha para o Poder Executivo, a meu ver, mas enfim, por conta do medieval estado, as prisões no Brasil, o Supremo teve que intervir e, portanto, chamar, assim, algumas responsabilidades no tocante à coordenação de políticas públicas em matéria de sistema carcerário, não é? O HC 165704, ele ratifica essa medida cauteladora que o ministro Marco Aurélio concedeu à época na DPF 347, que foi ratificada pelo plenário, por sua maioria, dizendo que, na realidade, o Estado ele deve adotar medidas em prol dos presos para evitar a disseminação da pandemia no sistema carcerário. Em conjunto com isso, o HC 165704, estado de coisas inconstitucional, é importante a gente ver outro que é muito semelhante, que é o HC coletivo 888820. HC coletivo 888820, informativo 1006. Isso é muito importante. Autoriza a progressão antecipada de pena durante a pandemia. Olha que coisa importante. Informativo 1006, HC coletivo 188820. Guarde no coração essas dicas, hein? Dá uma olhadinha lá. Outra coisa, a constatação do estado de coisas inconstitucional em matéria de sistema prisional, ele pode se estender a outras matérias. Defenda isso na sua prova. O estado de coisas inconstitucional é o conjunto é a constatação de que existe um caos em determinada área que seria legítimo ao Estado prestar o serviço de maneira razoável, como a saúde, por exemplo. A gestão da pandemia, o estado de coisas inconstitucional. Nós temos o governo central, o governo federal, indo de encontro àquilo que está sendo estabelecido pela OMC. Por isso que o Supremo Tribunal Federal interveio na questão e distribuiu as competências para os governadores e prefeitos, retirando do monopólio do poder central
da União as medidas, porque senão nós estaríamos diante de uma situação muito pior. Então ele não tirou da União, como querem alguns. Ele apenas distribuiu entre os governadores e os prefeitos, repartindo responsabilidades, repartindo atribuições, para que cada um, no seu quadrado, possa disciplinar, possa editar, possa tomar medidas para que o controle possa ser efetivado. O Supremo não tirou a atribuição de ninguém, ele apenas distribuiu para que a população pudesse ter acesso a, vamos dizer, uma organização melhor, uma coordenação de políticas públicas em matéria de pandemia, tá certo? Então, esse estado de coisas inconstitucional é muito importante, ele pode ir para a educação, para o saneamento básico, para a saúde, para o meio ambiente, para a cultura, para o sistema prisional, para a defensoria pública. Em comarcas, por exemplo, que não há defensoria pública, metade do Brasil quase não tem defensor público ainda em suas comarcas, né? Então nós temos aqui o quê? Estado de coisas inconstitucional. Utilize essa expressão, porque o examinador vai se interessar por ela. Está dado aí a dica. Indo nessa linha, aproveitando os 18 minutos finais para dar o maior número de informações a você, nós temos aqui a chamada, o importante instituto, né, que visa a igualdade e a valorização da dignidade da pessoa humana, renda básica e combate à pobreza, no mandado de injunção 7300. O que é mandado de injunção? Nós sabemos, não é? Mandado de injunção é aquela ação judicial que visa constatar a inconstitucionalidade por omissão, porque o poder público não concretizou medida para tornar um direito fundamental efetivo. Então existe a ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e o mandado de injunção, individual ou coletivo. O mandado de injunção já tem lei própria, é a Lei 13.300, né? 13.300, é uma lei nacional, porque utilizavam-se as regras de mandado de segurança subsidiariamente. Hoje em dia não, existe uma lei própria, que é a Lei 13.300. Então, portanto, o mandado de injunção individual ou coletivo para fazer valer medida ou para fixar prazo para que o poder que seja competente, o legislativo ou o executivo, a depender da situação, possa ter prazo para fixar, sob pena de se ter aí, eventualmente, até ativismo judicial, né? O judiciário, vamos dizer, fazendo a concretização daquela norma que estava faltando para que o indivíduo possa ter acesso ao seu direito que está previsto na Constituição. E foi o que aconteceu. Mandado de injunção diante da ausência de fixação do valor da renda básica de cidadania que foi criado esse instituto pela Lei 10.835 de 2004. Aqui a omissão é do presidente da República, não do Congresso Nacional. Porque o presidente da República, apesar de a Lei 10.835 de 2004 ter criado o Instituto da Renda Básica e Combate à Pobreza, não fixa por decreto ou por uma medida que o valha, que esteja prevista na lei, o valor dessa renda básica. Então o presidente da República está em omissão, e essa omissão é inconstitucional, porque já passou um prazo razoável. O que o Supremo disse? Ele fixou um prazo até 2022, para que entre no orçamento para 2022 o presidente fixar. Se o presidente não fixa, é possível, de acordo com a evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível que o Supremo intervenha na questão e fixe pelo presidente através de decisão judicial. Não é o que nós esperamos. O que nós esperamos é que as instituições funcionem de uma maneira coordenada e de uma maneira que facilite a efetividade dos direitos fundamentais. Então, atenção ao mandado de injunção 7300 e a mora inconstitucional, a demora e a mora, portanto, inconstitucional por parte do presidente da República na fixação do valor da chamada renda básica e combate à pobreza, que não é pobreza, infelizmente, é combate à miséria, que diante
da crise econômica, nós que já éramos um país extremamente desigual, passamos a ser um país mais desigual ainda, né? Muita fome, muita miséria, mas nós vamos superar isso. Nós esperamos vocês na Defensoria para a gente poder, juntos, não é? Melhorar um pouco a vida das pessoas. Isso aqui nos interessa. Legítima defesa da honra, inconstitucional, a DPF 779. Cuidado com isso. O Supremo se manifestou. Legítima defesa da honra é inconstitucional, a DPF 779. Direito ao esquecimento. Um pouquinho antiga a questão, mas saiu agora. Informativo 105 ou 106. 1005 com 1006. 105 não. 1005 ou 1006. Direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição. O Supremo já bateu o martelo. Do Rio de Janeiro, atenção, RE 101-0606. 101-0606. Rio de Janeiro, ok? Direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição. Outra questão muito importante, importantíssima, para nós que lidamos com o máximo prazer e o máximo orgulho e a máxima satisfação, até porque não é caridade, é direito subjetivo com relação às nossas queridas comunidades quilombolas, a DPF 742 do Distrito Federal, a DPF 742 do Distrito Federal. Suspensão, então o Supremo determinou durante a pandemia, até enquanto perdurar os efeitos da pandemia, a suspensão de tramitação de demandas judiciais e recursos envolvendo direitos territoriais das comunidades quilombolas, como ações possessórias, ações reivindicatórias, ações em que se questiona a propriedade e a posse de uma determinada região, estão suspensas as demandas. Ponto para as comunidades quilombolas. O ministro Edson Fachin, inclusive, recentemente saiu na imprensa e no próprio informativo, um dos últimos informativos, que o ministro Edson Fachin mandou intimar o governo federal para que o governo federal pudesse demonstrar o que vem sendo feito para a minoração dos efeitos da pandemia nas comunidades quilombolas. Então são duas situações. O primeiro é que já há uma decisão para que o governo possa demonstrar o que vem sendo feito para a minoração dos efeitos da pandemia nas comunidades quilombolas. O segundo, a DPF 742 do Distrito Federal determinou a suspensão, o Supremo determinou a suspensão de todas as demandas contra as comunidades quilombolas em que esteja sendo questionado aí a posse e a propriedade daquelas regiões. Então, muito importante, ponto para os quilombolas, para os nossos irmãos que vivem nas comunidades quilombolas e para a Defensoria Pública também, né? Nós temos um apreço institucional muito grande, como não poderia deixar de ser, por essas comunidades. E vem agora o Procurador-Geral da República na Ação Direta 6732, recentemente, saiu agora. Não tem mais nada para fazer, né? Então, na verdade, o que eu vou fazer? Já sei. Vou ingressar com uma ação direta a questionar o poder de requisição dos defensores públicos. Quer dizer, é de uma ausência de sensibilidade, como se não bastasse, né? Como se não bastasse o quadro atual da Procuradoria-Geral da República, Data Vênia, e o Procurador-Geral Aras. A Procuradoria-Geral da República ingressa com uma ação direta 6732, questionando o poder de requisição dos defensores públicos. Eu posso viver muito bem sem poder de requisição. Minha vida vai continuar igual. Minha vida vai continuar igual. Com requisição, sem requisição. Mas quem sofre é o assistido que está na fila. Porque ele não pode pegar um avião e ir a Manaus para pegar uma certidão. Ele não pode, sei lá, chegar lá na secretaria ou no órgão e exigir uma certidão, uma declaração, um atestado, um laudo, um parecer, um documento. Então o poder de requisição é essencial, não é para mim. A prerrogativa no Estado democrático de direito destina-se ao objeto e objetivo do seu serviço, é para o assistido, é para o vulnerável,
O cara que está na fila, é a senhora que está na fila, uma senhora, muitas vezes idosa, com fome, e que precisa de um agente público com determinadas prerrogativas de independência funcional para que ela possa ter o seu direito mais rapidamente efetivado, numa comarca que muitas vezes tem um defensor público para a comarca inteira. Então não se tem uma sensibilidade, não se tem uma visão social da vida. Dá para ver, né? Questionar o poder de requisição que está previsto em lei nacional, a 80 de 94 e a 132 de 2009, que a derrogou, o poder de requisição dos defensores públicos, não é um poder, é uma função, é essencial para a função. O Supremo já se manifestou anteriormente em relação à Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que dava aos defensores públicos a requisição, e a considerou inconstitucional. Vamos ver o que o Supremo fará com em relação a essa situação. Infelizmente, é uma ação direta, não sei o que vai acontecer, mas eu torço para que haja sensibilidade, e o poder de requisição não é nosso. Nós não somos, como o Supremo já se manifestou, entre aspas, superadvogados. Nós somos agentes públicos que precisamos de determinadas prerrogativas, não é de foro especial, não, determinadas prerrogativas para o desempenho de nossas funções, para que as nossas funções possam ser efetivas e os assistidos tenham um serviço melhor. Nós precisamos trabalhar mais e precisamos prestar um serviço melhor. Cuidado aqui com o seguinte, a DPF 336 do Distrito Federal. A DPF, vejam quantas arguições, hein? Supremo. A DPF 336 do Distrito Federal. O trabalho do preso. Execução e tal, mas já que saiu do informativo, eu não posso deixar de mencionar com você. Inaplicabilidade do salário mínimo. Aí o pessoal que está pensando que o salário mínimo é direito líquido e certo se tratando do trabalho do preso, não é. Desculpe, o Supremo acabou de se manifestar em relação a isso. A empenhorabilidade de pequena propriedade rural, importante também, ARE 1038507, empenhorabilidade da pequena propriedade rural, dá uma olhada lá, recentíssimos informativos, ARE 1038507, e também a questão do direito de tela, não sei se chega a ser um assunto importante, mas enfim, é bom dizer, o tema 704. Cuidado aqui, ponderação entre liberdades econômicas e efetividade do direito à cultura. Constitucionalidade do direito de tela, ou seja, o mínimo de produções nacionais, né, para que o audiovisual brasileiro possa se dedicar a produções nacionais e também estrangeiras, mas que haja uma proteção mínima ao que é produzido aqui dentro. O tema 704, constitucional. É possível que haja uma reserva, sim, para que então nós possamos ter a produção nacional valorizada, tá certo? Eu acho que são essas as anotações. Essas são as questões essenciais que foram por mim verificadas e que podem ser ventiladas a você na prova de amanhã. O importante aqui é que você desenvolva uma argumentação jurídica importante na prova, que você se invista, como eu já falei, na função de defensor público. Cuidado, eu esqueci uma coisa importante aqui. Na ação civil pública. Cuidado para que você não se confunda entre os remédios constitucionais. A ação civil pública foi objeto de decisão, agora em recentíssimo informativo, que foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei 7347 de 85. Importantíssimo aqui também, porque a ação civil pública é uma ação que tem um grande interesse institucional. Está aqui, informativo 1012. Informativo 1012, dá uma olhadinha lá. Não custa nada, 5 minutos que você lê essa decisão em relação aos limites das decisões em ação civil pública. O Supremo declarou a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei 7347,
devendo observar a norma do artigo 93, inciso 2 da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então trata de questão de competência, questão de limitação territorial das decisões em ação civil pública, que são muito semelhantes à da ação popular, distingue a ação popular de ação civil pública. O Supremo, então, no informativo 1012, disse coisas importantes que podem vir a cair na sua prova de amanhã. Então perca 5 minutos, que você não perde, você na realidade ganha. Informativo 1012, para que você possa brilhar e ser meu colega ou minha colega, não é? Atualmente, inclusive, a grande maioria de mulheres tomando posse não só na Defensoria Pública, como no Ministério Público e na magistratura. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Então é com imenso gáudio que eu aqui me despeço de vocês, desejando a vocês uma excelente sorte. Fiquem à vontade em me procurar eventualmente, ruivalter@globo.com, se você quiser mandar um e-mail com alguma dúvida, e nós vamos nos encontrar na prova específica. Tá? Já quase como defensora, já quase como defensor público, faça a prova com calma, ponha os conhecimentos, não deixe nada em branco, faça a prova de uma maneira tranquila, que se tiver chegado a sua hora, você vai ser aprovado. Se chegou a sua hora, você vai ser aprovado, fique tranquilo, que o que é do homem, o bicho não come. O que é seu, já é seu, e ninguém vai lhe tirar. Porque assim é a lei, e é assim que ela sempre será. Um grande abraço, um grande beijo a você e boa sorte.